Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Hoje estamos aqui para mais uma edição da nossa EBD Online, a nossa Escola Bíblica Discipuladora pela internet. E temos o tema do nosso estudo de número 25, Mordomia Cristã, com base em Filipenses capítulo 2, verso 16, que nos diz o seguinte: retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aqui o apóstolo Paulo, ele leva essa mensagem até os cidadãos da cidade de Filipos, os filipenses, a igreja de Filipenses, quando ele escreve essa carta. E aqui nesse versículo ele fala sobre a questão de dele ter trabalhado, dele ter militado na obra de Deus. Então, hoje, com o termo de mordomia, com a questão da mordomia, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é mordomia cristã, como que funciona a mordomia cristã, onde ela surgiu e tudo mais. Irmãos, mordomia cristã é nada mais, nada menos, de uma maneira bem simples da gente dizer, que é a responsabilidade que cada cristão tem em relação à administração dos bens que Deus deu para ele, seja bem material, seja bem espiritual. Mas é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens que Deus deu para ele. Isso é a mordomia cristã. A Bíblia nos diz claramente, a Bíblia é muito clara, dizemos que nós somos mordomos de Deus nessa terra. Então, se nós somos mordomos de Deus nessa terra, nós temos que exercer essa mordomia que foi dada por quem? Foi dada por Deus para nós. E apesar da expressão você está com mordomia que nós temos no nossos dias de hoje, fulano está com mordomia demais. Essa mordomia cristã não tem nada a ver com essa mordomia dessa expressão. Então nós vamos aprender um pouquinho mais. Primeiro, o que é um mordomo? Vamos ver se o primeiro tópico que nós temos, o conceito de mordomo. O que é um mordomo? Bom, a mordomia, que é o tema da nossa lição, é o ofício do mordomo. Tá, mas e aí, pastor? Quem é mordomo? Bom, o mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, o mordomo é um administrador. Mordomo não é somente aquele cara que a gente vê nos filmes, que usa preto e branco o tempo todo e ali ele fica servindo as pessoas. Não, ele cuidava de toda a propriedade, ele era o gestor da propriedade. Vamos imaginar antigamente, né, ou essas casas, esses bilionários, esses milionários, pessoas muito ricas, que ali tem um funcionário, 2, 3, 4, 5 funcionários, e o mordomo, ele cuida da administração desses funcionários. Ele cuida da cozinha, ele cuida da limpeza, ele cuida assim, né? Ele administra as pessoas para estar fazendo essas tarefas, o jardineiro, o motorista, tudo isso. Por quê? Porque ele é o gestor, ele é o administrador da propriedade. Bom, a palavra mordomo, ela vem do latim, vem da palavra majordomos, que significa administrador de uma casa, que indica que é o empregado mais importante da propriedade. Gênesis capítulo 2, verso 15, ele nos deixa bem claro essa palavra, quando nos diz que nós somos mordomos, que Deus nos colocou como mordomos, que a mordomia feita por Deus, quando ele estabeleceu lá em Gênesis 2, no capítulo 15, quando diz o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Irmãos, aqui Deus colocou Adão, quando eu digo assim, nos colocou, né, na questão da humanidade, Deus colocou Adão para ser o gestor do jardim. Adão não era o dono do jardim, Adão não era a pessoa que mandava no jardim, vamos dizer assim, porque quem mandava era Deus. Adão, ele tinha a responsabilidade dada por Deus de administrar e de cuidar de todo o jardim do Éden. Então o Senhor Deus era o dono da propriedade e ele colocou Adão para ser um mordomo da propriedade dele. E ali ele confiou a Adão toda a responsabilidade de cuidar e dos afazeres que tinha que ter lá no jardim. Bom, a palavra mordomo, né, a palavra significa cargo ou um ofício, né? É o mordomado. Você já ouviu essa palavra? Se não, está aprendendo hoje. Mordomado é o cargo, é o ofício do mordomo, né? Então, a sua origem, ela está no termo grego chamado oikonomia. Não é economia, não, é oikonomia. Por isso que encontramos alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, que está lá em Lucas capítulo
16, versos de 2 a 4. Bom, exemplos de mordomos que nós vimos na Bíblia, homens que foram mordomos e que se destacaram. Nós temos Eliezer, que foi o mordomo de Abraão, uma pessoa muito querida por Abraão, de extrema confiança, uma pessoa a qual Abraão ele tinha total confiança para que ele tomasse conta de tudo. E Eliezer, ele era essa pessoa, porque quando Abraão o colocou nessa função, ele sabia do que estava fazendo. E diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 24, versos 12 a 14, o seguinte: E disse o Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessas cidades saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, que eu conheço nisso que usaste de benevolência com o meu Senhor. Então Eliezer está falando aqui que Abraão, ele é o Senhor dele, ele era servo de Abraão e era o mordomo, uma pessoa que Abraão tinha extrema confiança, uma pessoa que Abraão sabia depositar grande parte da confiança dele, ou toda a confiança dele, para administrar os seus bens, para administrar o seu rebanho, para administrar tudo aquilo que ele precisava fazer para que pudesse dividir as responsabilidades. Outro mordomo, muito conhecido também, esse é bem famoso, é Gênesis 39, de 4 a 6, que fala sobre José, o filho de Jacó, que ele foi mordomo na casa de Potifar. Aqui é um exemplo bem claro daquilo que Potifar fez com José, lá no capítulo 39, nos versos 4 a 6, dizendo o seguinte: José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Irmãos, olha só, dois exemplos de homens de Deus, dois exemplos de homens diferentes que serviram como mordomos e que serviram a Deus através da sua mordomia. Bom, o próprio Jesus usa a figura de um mordomo em algumas das suas parábolas. Lucas capítulo 12, versos de 2 a 42 a 48, ou Lucas 16, versos de 2 a 4. E a mordomia cristã, irmãos, é algo que deve partir da verdade fundamental, de que Deus é o Criador e sustenta todas as coisas. Irmãos, nós podemos ser o melhor mordomo, podemos ter a melhor gestão, podemos ter a melhor administração, mas Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. E Ele nos colocou na posição de mordomos, no ofício de mordomos, porque Ele é o dono. Ou seja, tudo que você tem, irmãos, foi Deus que te deu, mas é para a glória dEle. É isso que a Bíblia nos ensina, que tudo que nós temos é para Deus, tudo é para Deus, a glória de Deus, nossas atitudes são para a glória de Deus, os nossos bens são para a glória de Deus. E a glória é de Deus, Ele não divide ela com ninguém. E quando nós temos a ideia de um mordomo, que ele trabalha, que ele faz algo, que ele se empenha, que ele busca fazer algo com o intuito de glorificar o Senhor, nós vemos aqui como que Deus honra a vida dele. E José foi um grande exemplo disso. José, ele foi ser mordomo na casa de Potifar. Ali, Potifar o colocou como gestor daquela casa. A mulher de Potifar se engraçou com José. José fugiu da sua esposa, da esposa de Potifar, perdão, fugiu da esposa de Potifar. E José fala na passagem bíblica, quando ele diz o seguinte: poderia eu trair o Senhor meu Deus? Eu poderia ferir a confiança do Senhor meu Deus e depois a confiança do meu Senhor? Ou ele fala primeiramente sobre desobedecer a Deus e depois sobre ser infiel ao Senhor, que deu oportunidade para o próprio José. Então ali, irmãos, você vê que depois daquilo lá, a gente sabe o que aconteceu com José, que ele foi parar na prisão, ele ficou 3 anos na prisão, para depois Deus o colocar como governador do Egito. Mas por quê? Deus sabia e conhecia e trabalhou na vida de José, cada dia, cada momento, no momento e na hora certa. Irmãos, a mordomia cristã, ela sempre deve partir da ideia fundamental de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Todas as coisas são para Deus, quer
comais, quer bebais, quer façais, fazer tudo para a glória de Deus. E, irmãos, como é maravilhoso a gente poder usar da mordomia, usar dos nossos bens, usar daquilo que nós temos em prol do reino de Deus. Eu tenho um breve testemunho que quando eu tinha meus 19 anos, eu tentei tirar a habilitação na primeira vez e fui reprovado. E tentei também pela segunda vez e também fui reprovado. Então, na terceira vez, eu orei ao Senhor e falei assim: Deus, se eu conseguir tirar essa carteira hoje, se eu for aprovado nessa prova de habilitação hoje, eu quero usar essa habilitação primeiramente para o reino e para a glória do Senhor. E aí eu fiz a prova naquela sexta-feira, e ali naquela sexta-feira eu passei na prova. Quando foi de noite, estava tendo um evento para empresários aqui na cidade, eu estava participando desse evento junto com a minha família, e aí um irmão da igreja que também participava junto conosco, ele virou para mim e falou assim: Igor, amanhã nós precisamos nos reunir na chácara com atividade para as crianças. E aí eu falei assim: se precisar de dirigir alguma coisa, eu tenho habilitação, né? Desculpa, no mesmo dia não, isso foram alguns dias depois. Eu tenho habilitação, porque eu tinha pego a permissão para dirigir, né? Eu estava com a permissão no bolso. E aí ele falou assim: não, então você vai dirigir a Kombi da igreja com as crianças. Eu falei assim: mas dirigir a Kombi da igreja, que tá coisa chata e tal. Mas depois eu pensei e lembrei: não, mas eu pedi a Deus que se eu passasse naquela prova, eu usaria minha carteira para a glória de Deus. E assim eu fiz aquele dia, e isso foi à noite que ele me convidou. No outro dia de manhã eu estava na igreja e eu dirigi aquela Kombi, tanto na ida como na volta para o local onde nós precisávamos ir. E, irmãos, nada aconteceu, nenhuma criança se machucou, o pneu não furou, não houve esbarrão, não houve nada. Deus nos protegeu no caminho todinho, da cidade até a chácara, onde iria acontecer o evento da igreja com as crianças, e ali eu pude usar pela primeira vez aquela habilitação que eu tanto almejava ter no reino de Deus, como nós usamos até hoje. Irmãos, isso é um pequeno exemplo de mordomia. É você usar aquilo que você tem em prol do reino de Deus. Mas, pastor, tudo que eu tenho é uma bicicleta, então use para o reino de Deus. Pastor, o que eu não tenho nem uma bicicleta, use para o reino de Deus a sua voz, aquilo que Deus te deu, seja o seu tênis, você calça o tênis e sai para poder pregar o evangelho, seja sua roupa, sua televisão, sua internet, não importa. Tudo que você tem, use para a glória de Deus, glorifique a Deus, abençoe o reino de Deus, deixe Deus usar a sua vida, deixe Deus falar com você, deixe Deus direcionar a sua vida para que Ele possa tomar as decisões e você possa obedecer como um servo fiel. Deus colocou a administração lá do Jardim do Éden nas mãos de Adão, e ali com Adão ele foi administrando e tomando conta de tudo. Para quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada, e porque ali houve um propósito do Senhor que Ele tomasse conta daquilo ali, e tomasse conta do jeito que Deus estabeleceu. Então, assim é o conceito de mordomo. O mordomo faz não porque ele quer fazer, ele faz porque o seu Senhor sabe, o Senhor dele sabe que ele tem que fazer, e ele manda o mordomo fazer, e o mordomo assim o faz. Ele faz sempre para quê? Para agradar o seu Senhor. É o que nós devemos fazer. Tudo que nós devemos fazer para agradar a Deus. Bom, segundo tópico é a mordomia de bens. Irmãos, administrar os nossos bens para que nós possamos crescer e prosperar financeiramente é o objetivo de todo mundo. Todo mundo quer prosperar financeiramente. Todo mundo quer ter um carro melhor, quer ter um imóvel, quer ter uma renda extra, quer poder ganhar bem, viver bem, viajar, passear, comprar objetos e tal, um monte de coisa. Todo mundo quer fazer isso. Mas nós precisamos entender que Deus quer também compromisso com Ele. Então, a mordomia de bens, como funciona? Primeira mordomia de bens que nós precisamos ter é a mordomia do nosso dízimo. Nosso dízimo e as nossas ofertas. Nós precisamos ser, como se diz lá na minha terra, né? Religiosamente, nós temos que ser 100% certos em relação ao dízimo. Ah, pastor, mas se eu der o dízimo, vai faltar no orçamento da minha casa, eu não vou poder pagar a internet, eu não vou poder pagar aquilo ali e aquilo outro. Irmãos, Deus proverá como Ele tem provado na sua vida até hoje. Mas Ele quer ver um passo de fé seu. Então,
A mordomia de bem, primeiro, é o nosso dízimo, é o fato de nós entregarmos 10% daquilo que nós temos de renda, entregar na casa de Deus, para que a casa de Deus possa ser sustentada e a obra de Deus possa ser sustentada. Porque no momento em que você entrega o seu dízimo na igreja, eles tiram 10% desse dízimo, manda para a denominação, para a conversão tira 10%, do 10% manda para a Aliança Batista, para a conversão que engloba todo o Brasil, e depois a conversão tira 10% dos 10% dos 10% e manda para a Aliança Batista Mundial. Ou seja, sobra muito pouco, só que é um montante muito grande. Irmãos, e nós precisamos aprender e conhecer e saber que a mordomia de bem é algo sério. É algo sério. É algo que tem que ser constante em nossa vida. O objetivo do cristão na mordomia é sempre glorificar a Deus. É trazer a glória de Deus para nós. É contribuir com o avanço da sua obra. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa obra. Então o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos em Coríntios, dizendo assim, eu vou me gastar, eu vou me dedicar, eu vou fazer, eu vou procurar me empenhar, eu vou fazer tudo que eu posso fazer, e o quanto que Deus quiser que eu faça, eu hei de fazer, não importa o que aconteça. Então, nós precisamos aprender que existe uma mordomia que deve ser seguida, que deve ser fiel, que nós devemos fazer com todo empenho e dedicação. Um subtópico que nós temos é a mordomia da fé cristã. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em toda a providência de Deus. No livro de Hebreus nós lemos que a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Irmãos, nós sabemos que Deus vai providenciar tudo aquilo para nós. E às vezes nós queremos ajudar Deus, dar um empurrãozinho para Deus, contribuir com Deus. Não, Deus não precisa disso. Deus não precisa que nós precisamos dando empurrãozinho e ajudando Ele. Não, Deus ele controla e coordena tudo para que a glória dele seja manifestada. E nós, como seres pequenos que nós somos, nós temos que colocar em prol da obra dele aquilo que Deus colocou para nós. E como é que a gente começa fazendo isso? Entregando o dízimo. Segunda coisa, entregando as ofertas missionárias, chamadas ofertas alçadas, né? Que são ofertas que não são constantes como o dízimo. O dízimo tem que ser constante. É todo mês, toda semana, ou seja lá como é que você vai distribuir, né? Mas tem que ser algo constante na vida do cristão. E a oferta alçada é uma oferta que vem um mês, no outro mês não vem no outro mês, no outro mês, não importa, mas é uma oferta. A não ser quando é oferta de missões, oferta de ação social, oferta disso, oferta daquilo, mas algo que tem que ser empenhado, que tem que ser buscado, tem que ser dedicado para a glória de Deus. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. Irmãos, Deus ele honra as nossas vidas, mas nós precisamos fazer a nossa parte e trabalhar secularmente. Desde a queda que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, a palavra de Deus nos diz que com o suor o homem trabalharás e com o suor do teu rosto obterá o pão, né? Ele iria ser um lavrador da terra, iria ser um agricultor, que foi a profissão que Abel teve, né? Então ali o homem já começa a trabalhar, já começa a exercer uma função de trabalho, e nesse momento Deus sabia de tudo que estava acontecendo, não estava sendo negligente, e ali Deus estava administrando tudo aquilo. A Bíblia nos mostra que a avareza e a idolatria ao dinheiro é uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. Pessoas às vezes fazem coisas que são assim desconfiáveis e são imagináveis em prol de conseguir dinheiro, e é sempre pensando em enriquecer. Esses traficantes que vendem drogas, que vendem armas, eles pensam em cada vez crescer. Pessoas que tentam burlar o sistema, pessoas que tentam falcatruar alguma coisa, que tentam fazer alguma coisa errada, é sempre com a ideia de crescer, como se o dinheiro fosse suprir um vazio que somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer, só pode suprir. Então, desde a queda do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, até hoje o homem vem fraquejando devido ao pecado, que é normal, mas também ele está sendo negligente com a mordomia cristã.
O problema da escravidão ao dinheiro, como está lá em 1 Timóteo capítulo 6:10, porque é o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, ou é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Irmãos, o dinheiro ele é amoral. Pastor, o que é isso? Anda rua? Não. O dinheiro é feito para gastar. Ou para investir, né? Nós podemos colocar que o dinheiro foi feito para investir. Seja na sua alimentação, no seu lazer, no seu descanso, na educação do seu filho, na educação da sua filha, na sua educação. Isso é investimento. Então, o que acontece? O amor ao dinheiro, quando você valoriza mais o dinheiro, quando o dinheiro está na frente de você, na frente da sua casa, na frente da sua família, na frente, que eu digo assim, está à frente de tudo, não na frente da residência, e que quando tudo isso está assim, tem algo que está precisando ser revisto, as suas atitudes precisam ser revistas, e o nome de Deus deve ser glorificado, porque nenhum dinheiro vale o sacrifício da destruição de uma família. E nós, irmãos, isso é sério. Existem casamentos que estão chegando ao final dele por causa de dinheiro. E o dinheiro foi feito para gastar, para investir. Investir sabiamente. Para quê? Para que ele possa te proporcionar momentos bons, para que ele possa cumprir e saldar as suas contas, mas que também você possa usar na obra de Deus. Irmãos, como é maravilhoso poder servir a Deus. Um dos momentos que eu menos gostava no culto quando eu era garoto era justamente o fato da entrega dos dízimos. Eu não me sentia bem, mas eu não me sentia bem não é porque eu não queria participar, é porque eu não tinha dinheiro. E quando eu comecei a trabalhar e ganhei o meu primeiro salário e pude tirar o meu primeiro salário, os 10%, e entregar na igreja, como aquilo me deixou feliz, irmãos, e como eu tenho ficado feliz até hoje. E Deus honra as nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós precisamos entender que o nosso Deus está falando conosco e quer que nós empenhamos os nossos cuidados, os nossos bens na obra dele. Irmãos, os nossos bens nós usamos, mas tem que ser usado para a glória de Deus. Ah, como assim, pastor? Ah, você tem uma caminhonete? Então ajude a levar as coisas para a igreja. Levar uma cesta, levar um guarda-roupa, uma cama para alguém que está precisando. Às vezes a pessoa está passando por necessidade, precisava de uma caminhonete ali para fazer uma entrega, e você tem uma caminhonete, ou uma moto, às vezes você pode passar para você entregar alguma coisa. Quando eu participava do grupo de jovens aqui da minha cidade, uma vez por domingo, uma vez por mês, no domingo, eu saía no meu carro, eu abastecia com o meu dinheiro, com o dinheiro do meu bolso, não com o dinheiro da juventude, e eu distribuía cartazes nos nossos cultos de jovens, os chamados encontrões. Eu ia em cada igreja batista da cidade, eu passei a conhecer cada igreja batista da cidade, eu passei a saber onde ficava cada igreja batista dessa cidade. Mas por quê? Porque eu me empenhei a fazer isso, e eu fazia isso com muito grado, com muita satisfação, com muita vontade, porque eu queria o quê? Eu queria que a obra de Deus continuasse ali naquele momento. Através dos nossos encontrões, através dos nossos cultos de jovens. Então, irmãos, é algo muito importante. Eu coloquei a minha carteira, coloquei o meu carro, coloquei a minha disposição, a minha vida na obra de Deus. Uma outra mordomia que nós precisamos ter muito hoje, muito, é a mordomia do tempo. E esse é um grande desafio atualmente. Hoje nós lutamos contra o tempo em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes acordamos tarde, corremos para chegar no emprego ou na escola. Às vezes nós chegamos numa idade que a gente se arrepende de tudo que a gente fez, a gente quer correr, já diz ela que está acreditado, né? Não, tentar recuperar o tempo perdido. Ou é você administrar o seu tempo para que você possa ler a Bíblia. Tem pessoas que falam assim, não tive tempo de ler a Bíblia, mas teve tempo de mexer no telefone, teve tempo de acessar a internet, teve tempo de fazer isso, fazer aquilo outro, e não arrumou tempo para Deus. Nossa, como que é importante o tempo devocional, o tempo que você debruça sobre a palavra de Deus, o tempo que você gasta para aprender a palavra de Deus, o tempo que você se empenha na palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa te ensinar. E te ensinar de uma maneira grandiosamente. Eu vi uma figurazinha essa semana na internet que circulou aí no celular, dizendo que uma mulher, uma idosa,
bem velhinha, acima de seus 80 anos, já estava lendo a Bíblia pela 60ª vez. Irmãos, ela falou assim, e eu estou aprendendo coisas novas, porque assim é a palavra de Deus. Toda vez que nós lemos, Deus nos ensina algo novo. Ah, pastor, já li a Bíblia 5, 10 vezes, eu preciso ler de novo? Precisa. Pelo resto da sua vida. Precisa. Porque é necessário. É necessário. Precisamos entender que se administrarmos bem o nosso tempo, podemos e devemos investir o nosso tempo na obra de Deus. Nós precisamos investir o nosso tempo na obra de Deus. Como assim, pastor? Não entendi. Não, faça algo na obra de Deus. Se você sabe tocar um instrumento musical, toca na frente da igreja, toca nos cultos, toca para abençoar as pessoas. Se você gosta de conversar e tal, procure trabalhar no ministério lá de evangelismo, discipulado. Se você gosta de orar, chama algumas pessoas para orar com você, faz um círculo de oração, um momento de oração ali, algo constante. Se você gosta de esportes, use do esporte para que você possa atrair mais jovens, mais adolescentes, mais pessoas para a sua igreja. Irmão, não fique de braços cruzados. Precisamos entender que nós, como bons administradores, como bons gestores, como bons mordomos, precisamos administrar até mesmo o nosso tempo para que ele possa ser proveitoso. Deus nos deu 8 horas para trabalharmos todos os dias. E dentro dessas 8 horas, a legislação do nosso país nos deu mais 2 horas para almoçarmos e descansarmos. Já são 10 horas. E quando a gente chega em casa, às vezes a gente fala que não tem tempo. Ah, não tem tempo? Claro que tem tempo. Só depende de você. É você que vai definir aquilo. Você só tem que administrar da melhor maneira. O tempo é uma dádiva de Deus. Salmo 90, 12 fala que, ora, o tempo é uma dádiva divina que devemos utilizar sabiamente. Está lá em Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 90, no verso 12. Irmãos, Deus nos colocou nessa posição, nessa situação, nessa condição. E nós precisamos entender que como mordomos, como servos de Deus, como criadores, como servos do Criador, como pessoas que se prontificaram a servir a Deus e fazer a vontade dEle, Ele nos cobra. E nós precisamos ser cobrados e precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós fazemos. Salmo 90, capítulo 90, verso 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha o que o salmista fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando fala coração sábio, é a ideia de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma experiência. Por quê? Porque a sabedoria, ela vem, mas com a sua experiência de vida. E ali eles estavam querendo algo mais rápido. Para quê? Para que pudesse ser experiente em vida. Para que pudesse aprender, para que não tivesse tanto erro básico. Você pode chegar para um pai aí que pode ter 3, 4, 5 filhos, já fala que ele vai errar muitas vezes, a mãe vai errar muitas vezes, vai tomar decisões que muitas vezes vai se arrepender, mas é assim mesmo. É errando que a gente aprende. Nós devemos aprender com os nossos erros e nos empenhar para que nós não venhamos a repeti-los nunca mais. Bom, a próxima mordomia é a questão... continuando aqui, para onde foi o tempo? Eu gostaria de ler para os irmãos. Quando não conseguimos fazer todas as coisas necessárias no tempo do seu nível, o problema não é o tempo, mas sim eu. A questão toda não é a falta de tempo, e sim os nossos critérios de prioridade no tempo em que dispomos. A má administração do tempo provoca confusão e desorganização. E na vida do cristão, a prioridade é e sempre será o reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. A mordomia de serviço é o momento em que você põe assim, verdadeiramente a mão na massa, né? Você põe aquilo que você tem. Por exemplo, vamos reformar a igreja. Ah, fulano tem uma noção de pintura, então põe ele para ser o pintor. Ah, fulano tem noção e sabe ser eletricista, põe ele na parte elétrica. Um encanador, a mesma coisa. O serralheiro para fazer o portão, o pedreiro para reformar, a cozinheira para fazer a comida enquanto esse povo está trabalhando. Cada um faz uma coisa. Cada um se empenha em fazer alguma coisa. Por quê? É isso que nós, como servo de Deus, precisamos entender. Que
que é importante a mordomia de serviço. Tudo que temos não é nosso, e sim de Deus. Irmãos, pessoas são vocacionadas cada uma para uma atividade. Tem pessoas que são pastores, que são mestres, pastores e mestres, que são somente pastores, que são isso, que são aquilo, que são trabalhadores, e são essas pessoas que nós precisamos entender que elas exercem algo importante no reino da igreja. E existem pessoas também, né, que, como ministros do Evangelho, exercem o ofício de ministério a serviço das igrejas, que são os despenseiros da casa de Deus. Você escuta essa palavra lá em Tito, capítulo 1, verso 7. Mas todos os crentes são ministros do Evangelho, embaixadores do reino de Deus, operários da obra incessante do Senhor. Irmãos, a mordomia do serviço é algo muito importante e nós precisamos colocar em prática, e nós não podemos ficar de braços cruzados diante de um mundo que precisa ver a nossa mordomia e nós estamos de braços cruzados. Irmãos, não cruze os seus braços. Se empenhe, faça o melhor que você puder para Deus. Deus precisa que o Evangelho precisa que nós tomemos posição para que possamos glorificar e exaltar Ele. Que tomamos posição de servos, de mordomos, de verdadeiros despenseiros na tua obra. E para encerrar, para podermos encerrar já, a mordomia de bens materiais do cristão envolve as finanças, as riquezas e as contribuições para a igreja. Irmãos, é muito importante a gente entender que a mordomia do tempo, a mordomia do serviço e a mordomia de bens são três pilares importantes, extremamente necessários, que nós precisamos atender e precisamos aprender. E a mordomia que nós aprendemos hoje é uma mordomia cristã, algo que veio de Cristo. E como servos de Deus, nós precisamos aprender e usar da melhor maneira possível. Vamos orar para nós encerrarmos? Pai, muito obrigado por tudo. Abençoe nossa vida, nos guarde e nos proteja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e glorificamos ao Senhor por tudo aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.